Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho com você que é gestor ou tem um cargo de liderança e sofre de TDAH. Esse vídeo foi uma sugestão de vários de vocês, então acho legal a gente poder falar disso. E a primeira coisa que tem que ficar muito clara é que, sim, a pessoa com TDAH, ela alcança cargos de liderança e gestão, né, no desenvolvimento aí pessoal e de trabalho dela. Então isso é possível e isso é importante de ser dito. A gente sabe que existem muitas pessoas que se desenvolveram muito bem no seu trabalho, enfim, que conseguem desenvolver esse papel muito bem. Então a gente precisa primeiro dizer isso, né? E relembrar vocês de que sim, é possível e que a gente tem muitos casos de sucesso. Até porque a gente sabe que a pessoa com TDAH ela vai ter aqueles momentos de hiperfoco, né? O que significa isso? Em que ela vai se manter por muito tempo numa mesma atividade, porque essa atividade é prazerosa, porque ela se desenvolve muito bem nela. Então é bem comum que pessoas com TDAH apresentem um hiperfoco no trabalho, né? Então essas pessoas ficam ali, conseguem se manter horas naquela atividade, conseguem apresentar resultados importantes, etc. Né? Ter um bom desenvolvimento na sua carreira e, claro, alcançam esses cargos aí de gestão, né? De supervisão, enfim, de liderança de equipe. Então isso é possível e a gente precisa falar sobre isso, então dizer para vocês que sim, é possível, se motivem em relação a isso, encontrem principalmente profissões e funções em que você se sente feliz, motivado, que te dê prazer, porque essas questões elas vão te auxiliar muito para que você consiga manter, né, se manter nessa atividade por mais tempo, consiga iniciar e terminar as atividades, enfim, consiga se desenvolver dentro da carreira. Para isso, você precisa encontrar, né, uma profissão, uma função, enfim, que te agrade, que te dê prazer, porque isso vai te auxiliar muito em relação à produtividade e a se manter por mais tempo no trabalho, etc. Tá? Então, o que eu queria deixar marcado primeiramente sim, é possível e existem muitos adultos com TDAH em cargos de liderança e gestão. No entanto, algumas questões talvez precisem ser trabalhadas nesse gestor, né, com TDAH. Então a gente já tem algumas pesquisas que demonstram algumas questões aí, algumas dificuldades mais comuns no adulto com TDAH. Ah, Lara, só o adulto com TDAH vai ter essas questões? Claro que não, né? A gente pode ter qualquer outra pessoa que vão ter algumas dificuldades, mas a gente já sabe, né, porque a gente tem pesquisas em relação a essa questão específica aí da liderança e gestão, né, do adulto com TDAH, e a gente já sabe que algumas dificuldades elas estarão mais presentes, né? E quais são elas? Então, essa questão da organização, então, por exemplo, a questão de organização, que a gente já sabe que é uma dificuldade aí muitas vezes da própria vida pessoal, ela vai se estender para o trabalho, então precisa ser trabalhada a questão da organização, porque claro, se eu preciso fazer gestão de uma equipe, né, então eu vou precisar organizar quem faz o que, etc, etc. Então, talvez essa seja uma questão que precise ser trabalhada, né? Outra questão importante é o planejamento, né? Então, o planejamento é uma questão muito importante se você faz a gestão de uma equipe, né? Porque as pessoas precisam trabalhar em prol de um objetivo, isso precisa ser organizado e principalmente planejado. Então, também é uma dificuldade que às vezes precisa ser trabalhado no gestor que sofre com TDAH. Então, organização, planejamento, gestão de tempo, né? Então também, né? Porque tem uma dificuldade às vezes em fazer a gestão do próprio tempo. Começa a fazer quando percebe, já passaram-se 3, 4 horas, enfim. Então a gestão de tempo também precisa ser trabalhada se for uma dificuldade aí pessoal sua. Então isso também precisa ser trabalhado porque isso vai se refletir na equipe, né? Se você não conseguir fazer com que as questões sejam organizadas, planejadas, num tempo desenhado, né? Num tempo previsto. Então isso também vai ser bastante importante, isso é uma questão que precisa ficar bem atenta. E uma outra questão que também precisa ser bastante trabalhada é a questão da flexibilidade. Então assim, pensou uma proposta específica, teve uma ideia ou pensou um projeto, né? E aí no meio do caminho essa equipe repensa ou acontece alguma situação que não estava, né, descrita ali, que não era muito esperada. Então é preciso também que
o gestor tenha uma flexibilidade, né? Então essa também às vezes é uma questão bastante importante quando a gente vai pensar no adulto com TDAH, porque a flexibilidade cognitiva nem sempre é uma função que está bem desenvolvida num adulto com TDAH. Então essas questões são bastante importantes de serem trabalhadas, né? Se você hoje está num cargo de gestão e liderança, observe principalmente essas questões que eu estou trazendo para você: organização, planejamento, gestão de tempo, flexibilidade, porque essas são questões importantes, elas influenciam diretamente na sua equipe, né? Então, como é que você vai fazer para que essas pessoas trabalhem com uma melhor produtividade, se envolvam nas tarefas, se sintam lideradas? Porque o que acontece? Se essas questões não estiverem bem estabelecidas, né? Se não tiver uma organização, um planejamento bem definido, se não tiver a possibilidade de diálogo para mudar ou flexibilizar algum processo no meio do caminho, a equipe como um todo pode se sentir com algumas dificuldades, pode se sentir que não tem uma liderança presente, né? Então, a gente sabe de alguns relatos, de algumas pesquisas já, que essas questões, principalmente da dificuldade de conduzir a equipe, elas podem ser presentes, né? Então, pode ser que a equipe fique um pouco mais queixosa, né? Ou sinta uma falta mesmo de liderança. Então, assim, se você tem TDAH e está nesse cargo, observa essas situações, se está tudo bem, se já conseguiu melhorar, né, e criar estratégias para tudo isso, é ótimo, perfeito. Se precisar, repense e vá criando aí estratégias para ajustar, porque claro, você vai se sentir muito melhor em relação a si mesmo, ao seu trabalho, mas também você vai permitir com que a equipe também se desenvolva melhor e que o trabalho ocorra com mais produtividade e melhor satisfação. Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Eu sei que esse tema a gente poderia falar de muitas outras questões. Fiquem à vontade para conversar comigo por aqui ou pelas outras redes sociais. Até a próxima!